Irmãos, bom sábado para todos. Como nós cantamos aquele hino ali, Maranata, né? Maranata, irmãos. Prepara-te, né? Claro que eu não vou falar sobre a volta de Jesus aqui, vocês sabem que não. Mas é um assunto que vai levar muitas pessoas a conhecer Jesus através desse ministério. Isso é a verdade. Eu estava comentando com a Patrícia esses dias e, antes de tudo, eu falei bom sábado para os irmãos? Não falei, né? Falei? Então, eu estava comentando com a Patrícia esses dias e falou, quem sabe, né, Patrícia, nesses próximos 10 anos Jesus volta e nós não estaremos mais aqui, né? Nós já estamos vendo aí, não vou falar sobre isso, mas eu vou costurar no meio do sermão esse início. Nós estamos vendo uma lei que não conhecíamos e achávamos que havia uma lei do decreto dominical. Nós vemos uma lei sendo aplicada que tira direitos políticos, econômicos, financeiros, que congela propriedades que você, em todos os países do mundo, da Europa, que tem ligação com certo país, vou tomar muito cuidado naquilo que eu estou falando, né? Que é perigoso ser cancelado, essas coisas, mas a gente vê que está tudo encaminhando para aquilo que nós aprendemos. Tudo que está caminhando, né? Um decreto que tirará liberdade, que tirará o poder de compra e venda, de ir, de vir. Mas enquanto Jesus não vem, a porta da graça está aberta e nós temos que angariar o maior número de missionários, de discípulos, para que o maior número de pessoas venham a conhecê-lo. E eu estava lendo, quando eu peguei, me mandaram esse sermão da ASA, né? E pesquisando também, até com IA, a inteligência artificial, hoje é uma ferramenta imprescindível hoje, né? A ASA, ela tem se tornado talvez o maior e melhor instrumento de evangelismo dentro da igreja adventista. Olha que interessante. Ajuda ao próximo tem chamado mais a atenção das pessoas para a nossa doutrina do que o próprio estudo bíblico, do que a nossa própria identidade, de guardar os 10 mandamentos e assim por diante, né? E é justamente isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 9, versículo 35, 38. Né? Vamos ler Mateus 9, versículo 35 até 38. Se alguém achar primeiro, pode ler. Tá? O pastor Paiva aqui, Rodrigo Paiva, ele falou uma palavra que chama compaixão. Né? E aqui, não sei em algumas Bíblias, mas nessa Bíblia aqui, o título que está acima do versículo 35 fala a compaixão de Jesus. Né? E a compaixão, irmãos, vocês conhecem o significado de compaixão? A palavra paixão, vocês sabem o significado ou não? Estou apaixonado, essas coisas assim. Não sabem? Ninguém? Ninguém nunca se apaixonou aqui, então. Né? Paixão, irmãos, quer dizer sofrer, sofrimento. Sofrimento. E a palavra compaixão quer dizer sofrer junto. Ou sentir o mesmo sentimento que o outro está sentindo, de sofrimento. Ou sentir a mesma dor. E muitas vezes a gente associa isso aí de várias maneiras, mas menos isso, né? É por isso que fala assim, sou compatriota seu, quer dizer, eu sou patriota junto com você, da mesma terra, do mesmo lugar, né? Então a palavra compaixão quer dizer sofrer junto, sentir a mesma dor. É como se fosse uma empatia, se colocar no lugar do outro. Aí você acaba tendo compaixão. A compaixão vem da empatia. Quem não tem empatia, quando vê o sofrimento do outro e não tem empatia, não tem compaixão. E não tem, é impossível. Ele não se coloca no lugar do outro, né? Então, quem achou aí, se sentir vontade de ler,
versículo 35 até 38. Sim. Eu vou dar o significado de algumas palavras hoje, irmãos, que eu percebi, sendo professor, e ultimamente, que muitas pessoas não sabem o significado de algumas palavras. Eu, quando era criança, da idade do Caio, já sabia o que significava seara. Vou fazer um teste agora. Vou perguntar para o meu neto, Caio, se ele sabe o que significa seara. Não sabe. Está vendo? Eu sabia. Eu sabia o que era seara. Então, a gente muitas vezes lê um versículo esperando que todos entendam, mas não sabe o que está falando. E a palavra seara quer dizer colheita. Quer dizer, aquilo que foi plantado, quer dizer, recolher tudo, né? Colher tudo que está disposto, que está disponível para ser coletado, né? Viu, Caio? Seara quer dizer plantação. Colher a plantação, colher aquilo que foi plantado, né? E se Jesus viesse hoje, vocês, como imaginariam se Jesus viesse hoje, na nossa realidade, no nosso tempo, dentro da nossa cultura? Não vou esquece o mundo, esquece os Estados Unidos, Europa. Vamos falar aqui do Brasil, dentro das nossas condições, da nossa cultura, dentro das nossas complexidades aqui. Será que Jesus ele viria visitar o nosso templo aqui? Será que Jesus estaria falando hoje somente sobre o céu? Será que ele ficaria visitando uma igreja para outra igreja, fazendo sermões espetaculares? Talvez fosse um Bulhon, um Luiz Gonçalves, por exemplo. Não colocando isso como demérito, né? Mas sabemos que Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Como Jesus agiria hoje, né? Como que ele faria, né? Que tipo de fé, irmãos, nós temos vivido hoje? Uma fé que espera as pessoas virem até nós, enxergarem solução para os seus problemas, enxergarem uma luz no fundo do túnel, ou uma fé que toma iniciativa, que tenha proatividade, que dá o primeiro passo, que muitas vezes chega em uma família, sem a família perceber e fala assim, como você sabia que eu estava passando por tal situação? Quem foi que te mandou aqui? Nós conhecemos histórias de pessoas que ficaram surpresas, né? Qual o tipo de fé que nós temos vivido hoje? Esperando que as pessoas nos observem e nos vejam, né? Eu tenho assistido muito podcast. Muito podcast. Jornal já nem assisto mais. Assisto podcast. E tenho assistido muitas coisas assim, lá sobre a nossa igreja, né? Esse dia eu assisti agora, anteontem, o que Faustão disse sobre os adventistas do sétimo dia. Né? Espetacular. Né? O que Renato 38, quem conhece o Renato 38, falou sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Assiste lá para vocês verem o que ele falou. Né? E ele refutando com um teólogo católico, quem conhece o Renato sabe que ele é cascadura. E ele fala assim, o que você fala, para mim, não tem valor nenhum. Eu só sei que existe um povo na face da terra que guarda a lei de Deus. E até hoje eu não vi escrito na Bíblia algo que refuta o que eles pregam. É impressionante. E ele é católico. Ele fala, eu sou católico praticante. E fala outras coisas. Irmãos, nós estamos em evidência. Sim, estamos em evidência. Muitas vezes a internet está girando em torno de muitos assuntos adventistas, né? Talvez por eu pesquisar tanto sobre isso, fica me mandando vídeo sobre isso, né? Que é o algoritmo escolhe o que manda para a gente.
Mas será que é suficiente esperar que as pessoas nos vejam e nos enxerguem do jeito que nós somos? Ou pelo menos nós deveríamos ser? Ou pelo menos nós deveríamos transparecer o que deveríamos ser? Olha os tantos verbos que eu estou colocando aqui para vocês. O que nós somos, o que nós deveríamos ser, ou transparecêssemos aquilo que deveríamos ser. Né? Irmãos, não é suficiente ficar sentado esperando que o vizinho nos enxergue, esperando que as comunidades nos enxerguem. Porque cada pessoa ela tem uma complexidade na sua cultura, na sua criação. Cada pessoa foi educada de uma forma diferente uma da outra. Né? O grande exemplo, já comentei aqui algumas vezes que eu preguei, eu sou a segunda geração de adventistas. Eu sou a primeira geração de adventistas que nasceu na igreja. Minha mãe não nasceu na igreja. E até hoje eu falo algumas coisas. E eu tenho... Nossa Senhora, Mãe do céu. Por quê? Eu não consigo perder isso. Agora imagina 4, 5 gerações. Eu nunca vi o Juninho falar isso. Eu nunca vi Viviane falar isso. Eu nunca vi os filhos da Viviane falar isso. Porque não foram influenciados dessa maneira. Eles não tiveram essa influência. Né? E eu tive muita influência nisso daí. Né? Agora imagina as pessoas olharem para nós. O que elas veriam? O que elas veriam? Elas veriam um povo evangélico, talvez igual a qualquer povo evangélico. Mas quais seriam as características que nos fazem notáveis? Para que sejamos notáveis, para sermos notados. Existe a diferença do que é ser notável para ser notado. Né? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ele é um ser notável, espetacular, esplêndido. Mas qual característica nós teríamos que ter, para que pudéssemos ser notáveis para ser notados? Olha que interessante. Irmãos, nós temos algumas características. A primeira característica é que nós guardamos o quê? A lei de Deus. O sábado, principalmente, não principalmente em detrimento de todos os outros 9. Não. Nós guardamos toda a lei de Deus. E o sábado, ele fica em evidência porque somos contra aquilo que o mundo prega. É o sábado que tem mais evidência. Isso é uma característica nossa. Mas qual outra característica que nós temos também? Nós somos o povo das profecias. Eu estava comentando ali na escola sabatina hoje, pouquinho ali com o William até, ou com o André ali, e eu estava dizendo o seguinte: aqueles que não conhecem as suas origens, a sua história, não têm identidade. Não tem como ter identidade. E nós temos uma identidade. E essa identidade, irmãos, se nós... tem um pastor lá nos Estados Unidos, alguns aqui conhecem, outros não, ele faz um programa no YouTube que chama Fala Sério Pastor. Ele é um pastor da nossa igreja, ele não é dissidente, muitas pessoas acham que ele é um dissidente, não é. Ele tem um aval da Associação Americana, da nossa associação aqui, e ele tira as dúvidas de todo qualquer tema polêmico, segundo a luz da Bíblia, o Espírito de Profecia. Você conhece ele, né, Arlete? É espetacular. E ele está dizendo o seguinte: nós estamos perdendo a nossa identidade com as novas gerações. Lembra que eu perguntei para o meu neto o que é Seara? Ele tem 10 anos para 11 anos e não sabe o que é. Nós, com 10 anos de idade, nós sabíamos o que era o santuário. Nós conhecíamos a história do santuário. Nós conhecíamos muita coisa com 10, 12 anos de idade. Eu acompanhava o Loredi quando era criancinha, né, Lordi? Você lembra eu? Você me levava para dar estudo bíblico? Você me levava para pregar junto com você. Eu ficava lá controlando os slides lá, né? Uma maquininha lá, quebrava e ia com a mão mesmo. E eu já sabia o que eram as profecias do Apocalipse. E uma identidade que nós temos também, irmãos, é a asa. Nenhuma outra igreja tem a asa, ou algo semelhante à asa.
Vocês conseguem imaginar ou lembra de algum nome que é ligado a um movimento religioso do tamanho do nosso, que seja mundial e conhecido mundialmente por toda e qualquer autoridade do mundo? Nós não conhecemos. Nós somos privilegiados, né? Nós somos privilegiados. Por isso que eu fiz essa pergunta. Que tipo de fé nós vivemos hoje? Esperando que as pessoas nos vejam, e muitas vezes nós não sabemos mais que imagem nós estamos transparecendo para elas. Nós não sabemos mais. Nós não estamos conseguindo ser notáveis para ser notados. E a asa, como a me mostrou, está sendo o maior instrumento da igreja adventista para se destacar no meio das outras igrejas, que são evangélicas também, católicos também. Todas as igrejas, irmãos, têm fundo social. Todas têm. E a que tem maior fundo social, nós sabemos que são os espíritas. Mas nós ganhamos dele. Segundo a Ialá, está em terceiro lugar. Nós ganhamos deles. E eles pregam o quê? Amor e caridade, compaixão. Irmãos, nós não podemos esperar que as pessoas nos vejam e nos percebam. Nós temos que fazer que nem Jesus fez quando a Cleide leu. Ele ia até as pessoas. Ele não só ia, ele procurava esse tipo de pessoa. E ele era guiado segundo o Espírito Santo. Talvez ele como... Eu não acredito que Jesus tinha superpoderes na Terra, tá? Não acredito nisso daí. Eu não acredito que ele olhava assim e de repente, no meio daquelas casas lá no Havaí, lá, e a visão, uma visão de falcão ia puxando assim, ele via uma pessoa chorando lá dentro. Não. Eu acredito que ele era guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E eu acredito que Deus, conforme ele era inclinado, ele era dirigido, falou, ó, vai para tal lugar. Ele era inclinado. E sabe quando você vai num lugar e não sabe, por que eu passei nessa rua? Já aconteceu comigo várias vezes. E depois eu descobri por quê. Eu não sei por que eu fiz isso. Você está sendo dirigido, guiado. E Jesus se permitia ser guiado pelo Espírito de Deus. E ele pedia, Pai, mostra-me para mim aqueles que precisam de mim. Aqueles que irão aceitar. Porque não adianta também pedir e nós orarmos para Deus, irmãos. Falar assim, eu quero convencer aquele que nunca será convencido. Ué, se ele nunca será convencido, por que orar desse jeito? Pai, me dê aquele, põe diante de mim aquele que tem salvação. Aquele que, se tiver um estudo bíblico, vai ser salvo. E Deus vai te dar. E Deus vai colocar diante de você. Né? E Deus, irmãos, ele não trabalha em vão. Ele não perde o seu tempo. Muitos não entrarão no reino dos céus, sabe por quê? Porque não vão querer. Eles não querem estar lá. Né? A gente está discutindo a lição. O faraó foi avisado, e foi tendo manifestação, e Deus falou assim, então vou entregar você à própria sorte. É o que você quer? Então tudo bem. Morreu condenado. Morreu condenado. Mas nós não sabemos quem vai ser condenado e quem não vai ser. Nós não sabemos. Nós conhecemos as pessoas, vivemos perto das pessoas, estamos premiados nessa sociedade, quer dizer, estamos inseridos nessa sociedade que nos permeia, né? Que nos envolve de tudo quanto é maneira, e nós temos que fazer igual Jesus, ir até as pessoas. Está escrito aqui, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe o que está aqui, irmãos? Segundo essa passagem aqui, eles não tinham mais esperança. Não é? Eles tinham líderes, Anás, Caifás, tinham sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tinham tudo isso daí. Mas o que é perdida sem ter pastor? Não tinham direção mais, eles não tinham mais esperança, a vida não mudaria mais. Estavam naquela situação e passaram a aceitar aquela situação. Então, vai aqui uma mensagem para aqueles que estão aceitando situações que Deus
não queria que tivesse acontecido. Nós não podemos perder a esperança. Jesus não quer que ninguém sofra. Jesus não quer que nem o ímpio sofra. Eu estava lendo o Eclesiastes essa semana, preparando um sermão para outra igreja, né? Eu usei muito o Eclesiastes, e está lá que Deus ama tanto o ser humano, que Ele faz o sol se nascer sobre todos, que a chuva cai sobre todos, que a sorte é lançada sobre todos. Não é isso que está lá? Mas cada um faz o que quer com aquilo que Deus dá. Mas muitas pessoas, irmãos, elas não têm capacidade de gerir a própria vida. Como é que vai gerir as bênçãos que Deus tem dado? Eles nem sabem que estão sofrendo, mas estão sofrendo. Ontem eu escutei um batido de palma na porta da minha casa, a Nai estava lá, o Breno estava lá, né? E eu fui lá. Quando cheguei lá não tinha ninguém, mas eu olhei para cima e estava batendo na porta de 2, 3 casas para cima. Enquanto eu fui lá ver, a minha casa, a garagem é alta, bem alta mesmo, dá para ver assim da rua, né? Eu fui lá para ver, já estava na 3ª ou 4ª casa já. Mas você percebia que ele estava meio desorientado. Um rapaz com a mochila nas costas, com um bacião de plástico gigante, enorme. Desse tamanho assim, mais ou menos. Só que ele batia, mas não esperava ninguém sair. Ele batia aqui, colocava no chão, batia, e já pegava aquele bacião, botava nas costas e ia para a próxima casa. Eu falei, esse rapaz está desorientado. Aí ele deu umas voltas assim, meio esquisitas assim, e continuou subindo e batendo nas casas, né? Você acha que essa pessoa sabe aquela situação que ela está? Ali, naquele momento, ele reconhece que ele está daquele jeito? Não reconhece. Ele não tem nem noção daquilo lá. Eu imaginei que ele quisesse vender aquela bacia, talvez, né? Era muito grande. É gigante, cabia ele deitado dentro dela, de coque lá dentro, né? Mas eu vi a situação dele e eu tive assim... Falei, não vou chamar de volta porque a situação dele não está legal. Não vou. Eu pensei em chamar. Falei, ô irmão, vem cá, desce aqui. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei com medo de chamar ele. Do transtorno talvez que me daria. Fiz certo? Não sei, irmãos. Porque hoje as pessoas são diferentes da época de Cristo. Na época de Cristo não tinha droga. Não tinha droga. E se tivesse, era 1 em 1 milhão talvez que usasse. A situação nossa é diferente hoje. De fato, é diferente. Mas é o que nós temos. E nós temos que trabalhar com qualquer tipo de pessoa, né, irmãos? Jesus, ele ia até as pessoas, sabe? Vou falar uma coisa para vocês que existe na matemática, que chama vetor. Né? Alguns aqui, eu acredito que o Fábio deve conhecer o que é vetor, né? E outras pessoas que eu não conheço devem saber o que é vetor também. Vetor, ele é simbolizado dessa forma aqui, na mão, né? Ele tem que ter direção, sentido e força. Ou intensidade. Direção, sentido, intensidade. Direção, sentido e força. Jesus, ele ia até as pessoas, irmãos. É o vetor do evangelho. 3 pilares. Ele ia até as pessoas, né? Mas ele ia com que sentido? Qual o sentido de chegar nas pessoas, de procurar essas pessoas? Aí entra a intensidade ou a força aqui. Jesus tinha intencionalidade. Uma vez se eu não me engano, mas eu acho que o Juninho pregou sobre isso, não pregou, Juninho? Intencionalidade. É um vetor da fé, irmãos. Ir, mas por qual razão? Qual a intenção? E a força é aquilo que nós vamos fazer com eles. Aquilo que nós vamos... Qual a intensidade daquilo que nós vamos fazer com eles? Como vai ser implicado na vida de cada uma dessas pessoas para que eles possam nos notar pela nossa notabilidade? Eu lembro que eu gosto muito de conversar e dar o irmão Antônio como exemplo, irmão. Como exemplo, irmãos. O que fez com que ele permanecesse na nossa igreja? Foi somente a esposa? Vocês acham que foi só a esposa dele? Eu nunca perguntei isso para ele.
Mas eu tenho certeza que não foi somente a esposa. Não estou certo, irmão? Não foi. O ser humano não tem a capacidade de salvar outro ser humano, ele só mostra o caminho, né? Mas o Espírito Santo age dentro das pessoas e faz as pessoas perceberem aquilo que elas precisam perceber, né? O casal que está ali no fundo também, novos na fé, né? Não foi somente o amigo que trouxe aqui. É um conjunto de coisas. É o que a nossa igreja acredita, a fé que nós queremos, vivemos, e do jeito que vivemos, e aquilo que nós demonstramos principalmente. Né? Eu trabalhei numa escola, que eu trabalhei uma vez, do Estado, e descobriram que eu era adventista. Trabalhava na secretaria. Eu fiquei muito chateado, porque era uma ex-adventista que falou, quero ir para o inferno, mas não volto para essa igreja. Entendeu? Essa igreja acabou com a minha vida. Aí eu fiquei imaginando, como assim? Você acabou com a sua vida? Não, eu perdi toda a minha liberdade. Eu entrei numa igreja, as pessoas não se respeitavam. Era uma fofoca danada. Era intriga de um lado, intriga do outro. E quando eu vi, eu já estava naquele buraco. Irmãos, levanta a mão para o céu, a nossa igreja não é desse tipo. Nós não temos perdido a nossa identidade. E nos últimos anos, a nossa igreja ela tem avançado no crescimento de cada um aqui, pessoal, tem avançado no trabalho para o Senhor. Nós temos que reconhecer isso daí, né? O elogio é muito bom também. Nós temos que elogiar as coisas, né? Igual os meus alunos lá, eu desço o martelo neles, mas ontem eu perdi 50 minutos de aula com cada turma só elogiando. Só elogiando. E a diretora chegou na porta. Ela falou, você não deu aula hoje? Eu falei, dei. Claro que eu dei. Ela falou, eu estava escutando você do lado de fora. Do ladinho, assim, sem me ver, né? Eu falei, deu aula. Ela ficou quieta, não falou nada para mim. Ela escutou. Ela falou, eu estava te escutando. Só isso que ela falou. O elogio faz parte, irmãos. Mostra o caminho. Naquilo que eles melhoraram, eu elogiei da maneira que eles deviam ser elogiados. Isso faz a pessoa sentir acolhida, sentir que está no caminho, sentir que está na direção. Não é verdade isso? Quem não gosta de um elogio? Então, um elogio para essa igreja, não para mim e para você, é que Deus tem nos capacitado e nos transformado cada dia mais. A igreja parece que quase que anda sozinha já, né? Antigamente, se não tivesse o Juninho aqui, se não tivesse algumas pessoas aqui, travava a igreja. E graças a Deus, está dando mais como é que eu vou dizer assim? Não descanso para ele, né? Descanso para ele, para a Aline, né? Quando a Aline não estava aqui, alguns assuntos, porque estressa também. Isso mostra um crescimento espiritual. Mostra um crescimento espiritual. E louve a Deus porque você participa e frequenta essa igreja, irmãos. Nós somos notados, somos notáveis. E estamos sendo notados por todas as associações. As associações estão falando sobre nós. Associações estão falando sobre nós. O Marcos estava pregando lá na casa do irmão Antônio, semana passada. Eu estava lá. E o Marcos falou assim, Ézio, como a igreja do Boa Vista é conhecida, viu? Como ela é conhecida. Mais do que qualquer igreja aqui de São José dos Campos. Irmãos, então, olha, não é um elogio para você e nem para mim. É um elogio para nós, para a nossa igreja. Nós somos o corpo de Cristo, né? Irmãos, tem um livro que chama Justiças Generosas, escrito em 2010, que é escrito por Timothy Keller. Ele fala o seguinte, o verdadeiro evangelho nos faz ir em direção às pessoas com quem normalmente nós não iríamos, ou nós não estaríamos com eles. Pobres, marginalizados, os diferentes, está entre aspas aqui, ó, diferentes. Em 2010 já estava em alta essa pauta, né? Pois é exatamente assim que Cristo se moveu, na direção de cada um de nós. Lembra que eu falei que cada um tem uma cultura aqui? Cada um tem uma perspectiva,
cada um enxerga um futuro diferente, cada um enxerga o outro de forma diferente. Muitas vezes alguém chega e fala assim, ó, fulano de tal, tal, assim, assado. Aí você fala assim, não, mas peraí, vamos ver o motivo. Não é bem assim, eu conheço a pessoa. Você já enxerga diferente do outro. E isso que é importante, o diálogo, né? Jesus nos viu diferentes também. Ele nos viu marginalizados, ele nos viu pobres, miseráveis. E ele se moveu na direção de cada um de nós. Irmãos, Jesus, ele rompeu barreiras para chegar a você e chegar até mim. Só que ele pede que possamos fazer o mesmo, para que façamos o mesmo, rompendo barreiras também. E olha, romper barreira não é fácil, não. Não é fácil. Sair do conforto, sair do trivial, que é comum, gostoso, sem mudança. É difícil, eu falo por mim mesmo. É difícil mudar, gente. É difícil você chegar a uma família, né, Josi? Nós fomos dar estudo bíblico com uma família, acabamos ficando 3 anos lá dando estudo bíblico, um negócio que podia dar em 90 dias, irmãos. 3 anos. E a pessoa uma hora queria, uma hora não queria. E aí, vocês vão vir, não vão vir? Eu estou esperando. Eu falei, nossa, 3 anos, irmãos. E por fim a pessoa ainda não se decidiu. É difícil, viu? Deixar de ir numa festa de aniversário, deixar de ir no shopping, deixar de ir em algum lugar que você queira ir com a sua esposa e dar o estudo bíblico todo sábado ali. Tomava tempo, hein? A gente começava 5 horas da tarde, tinha dia que ia até 8 horas da noite, 9 horas da noite. 3 anos. Eu, Jorge e Aurelio. Irmãos, Jesus rompeu barreiras. Eu não sei se essa família... Eu acho que nós não perdemos nosso tempo não, Jorge. O rapaz se livrou das drogas. Ele casou. Ele tem 2 filhas lindas. Não sei se você tem o WhatsApp dele, vê lá. 2 filhas lindas. Comprou um apartamento. Mora lá naqueles apartamentos que a prefeitura... Aqueles estavam abandonados ali na subida. Comprou um apartamento lá, mora lá. A nossa atitude para com ele, e ele também, mudou a vida dele, irmãos. Não foi em vão. Eu não sei como vai ser quando Jesus estiver prestes a voltar, se no último minuto da porta se fechar, ele vai se lembrar de tudo que ele fez. E esse dia eu encontrei com ele, que ele é professor também, e falou, Ézer, não precisa falar nada para mim. Eu sei o caminho certo. Ele falou para mim. Eu sei o caminho certo. E a esposa dele também era namorada, né, Josa? Antes, né? Ela também teve o estudo bíblico com os mesmos 3 anos. Sabe, irmãos? Tem que ter intencionalidade, que nem o Juninho falou. Por que nós estamos aqui hoje? Hoje nós temos uma intenção do quê? De honrar a Deus e louvar a Deus. Hoje é só isso, irmãos. Hoje, quem veio para a igreja hoje para sair satisfeito, gostoso, cheio de alegria, está completamente enganado. É capaz que você saia daqui hoje dessa forma. Mas o intuito hoje, público, é demonstrar adoração ao único Deus verdadeiro. Essa é a intencionalidade de hoje. Agora, qual que é a minha intencionalidade? Qual que é a intencionalidade desse sermão para mim e para vocês? É que nós não nos esqueçamos de quem somos. E por que nós estamos aqui também. Não é verdade? Esse culto está sendo transmitido. E existe uma intencionalidade nessa adoração agora. Que é falar sobre o amor de Deus através de mim, através de você, para que esse amor chegue até outras pessoas, né? Sabe, irmãos, aplicando na prática, você tem ido em direção às pessoas? Você tem se preocupado de falar sobre Jesus para as pessoas, né? E Jesus, ele combinava ação e palavra com o mesmo princípio, na mesma intencionalidade, né, irmãos?
Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Olha, nós podemos ensinar hoje? Podemos. Nós podemos pregar? Podemos. E nós podemos curar? Podemos também. Mas como é que eu curo? Você cura o espírito da pessoa, você cura a vontade da pessoa, você cura matando a fome das pessoas, você cura dando condições para a pessoa subsistir nesse mundo. Porque a verdade é que quem precisa de ajuda sempre vai subsistir. Até o ponto que ela consiga, por forças próprias, pela ajuda de Deus, a dar conta da sua própria existência. Mas esse nome subsistência não é um nome negativo. Nós temos que dar condições para a pessoa, pelo menos, sentir que ela está viva e que ela tem uma chance nesse mundo. Não é verdade? Agora, quando a fome bate e dói, é fácil falar só de Jesus ou não? Só isso. Eu fui levar uma família uma vez em Monteiro Lobato, quando a gente estava cuidando de Monteiro Lobato. Lembra, Juninho? Lembra, Josi? Casa de Sião, ficava lá. Fui levar uma família, falou, irmão, ela não mora tão longe, não. Aí o senhor leva ela para lá, para o lado de São Francisco. Principalmente se fosse para cá, né? Ela falou, não mora tão longe, não, andei 25 quilômetros para lá. Né? Ô, irmão, tá no meio do caminho. Falei, nossa, no meio do caminho? Foi, pega uma estrada de terra, pega não sei o que e sobe. Então, gente, não dá para chegar lá, não, sem saber. Mas cheguei lá, irmãos. O meu carro, quando eles entraram no meu carro, cheirava estrume bovino. O carro ficou uma semana com cheiro de esterco. Eles moravam num curral que o fazendeiro deixou eles morarem. Miseráveis. Miseráveis. E a igreja de Monteiro Lobato, dentro das suas condições, tirou aquela família daquela situação. É impressionante, uma igreja pequenininha. Mas a primeira vez que eu vi na vida a pobreza de verdade, de morar num curral, tampado com madeirite. E as pessoas lavavam, porque todo mundo, vocês conhecem curral, né? Quando faz a ordenha, tudo, a vaca, ela vai defecando ali, tudo. Depois eles lavam o curral e lavam com aquele jato forte, tudo assim, meio raspando tudo, e aquele cheiro sobe. Irmãos, 2 metros de distância. O que separava eles era um madeirite que, se olhava do lado de cá, estava tudo respingado. Tudo respingado, porque bate aquela pressão, respinga, né? Porque quando... Vocês sabem que quando a vaca, o boi, ele defeca, é líquido. Até fica no sol, vira aquele esterco que todo mundo pega, não tem contaminação nenhuma. Mas morar num lugar desse, foi a primeira vez que eu vi a pobreza de verdade. Né? E sem nenhum tipo de trabalho, sem nada. Não era nem fazendeiro, viu? Era um homem que tirava leite de gado para subsistir também. Tirava pouco até. Não passava de 100 litros. O grande criador de gado hoje tira 10 mil litros de leite por dia. O cara tira 100 litros de leite por dia para vender a R$2 cada um, que vendia nas casas, dá R$200 por dia. Então ele estava fazendo o que ele podia para aquela família também. Dentro das condições dele. Eu lembro uma vez o Juninho falou assim, e o Mário Sérgio Cortella falou a mesma coisa, viu, Juninho? Fala, fazer o máximo que pudermos dentro das nossas condições. E quando tivermos condições melhores, faremos melhor ainda. Assim que funciona, né? E graças a Deus, irmãos, a nossa igreja, eu estou mudando um pouco o sermão aqui da tonalidade, sabe por quê? Da entoação, porque esse sermão que me mandaram é um sermão que para mexer com a sua consciência. Para aqueles que não se mexem, passar a se mexer. Mas a nossa igreja, ela tem se mexido. Eu quero passar para vocês o quê? Uma mensagem para continuarmos assim. Para fazermos melhor ainda, porque nós estamos melhorando. E eu digo para vocês,
A minha situação financeira é uma situação reguladinha, tranquilo, porque eu vivo dentro do que eu ganho. Mas Deus tem feito ela melhorar. E se Deus tem feito ela melhorar, eu também tenho o direito e o dever. Tenho o direito não. Eu tenho o dever de também melhorar a minha participação no projeto da ASA, na recolta, o projeto de melhoria da igreja. Porque isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque você está juntando para si mesmo. Não foi... acho que foi lá na escola sabatina ali, o André leu a passagem para a gente, ou o William, não lembro. Deus pede para que devolvamos o dízimo e as ofertas, não para que ele enriqueça. A igreja precisa de dinheiro, irmãos? Não precisa. Mas se a igreja está enriquecendo, faz sentido ela ficar cada vez mais rica só por ter dinheiro? Não faz, né? Ou ter recursos, né? Não é só o dinheiro. Tem igreja que não tem dinheiro, mas tem recurso. Pode ser coisas diferentes. A igreja do Freitas não tem dinheiro, mas tem recurso. Tem lá o Vanderlei, o Bedeu. Tem algumas pessoas que estão lá que financiam a igreja, mas a igreja mesmo não tem recurso. E Deus provê, irmãos, os recursos. Sabe? E a ciência do bom viver diz o seguinte: o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, atendia as necessidades deles, então lhes dizia: segue-me. Lembra que eu falei para vocês? É suficiente chegar numa pessoa que está sofrendo e falar assim: Jesus te ama, eu vou orar por você. Irmão, eu vou dizer, para mim, eu seria muito hipócrita de fazer somente isso daí. É hipocrisia pura. Você se vestir de cristão, de parecer um cristão, mas não ser um cristão. Né? Isso é uma passagem, uma frase muito conhecida de Mahatma Gandhi. Ele falou: olha, eu não conheço o cristão, eu conheço o Cristo, mas o cristão eu não conheço. Né? Se eu tivesse pelo menos conhecido um cristão, mas eu não conheci até hoje. Conheci só Jesus. E se conhecer só Jesus, ele está errado também. Que só Jesus seria suficiente. Não estaria? Mas fica uma coisa: nós somos responsáveis pelo trabalho que Deus incumbiu a cada um de nós aqui. Você fala assim: mas Jesus é suficiente. Ele é suficiente, irmãos. Mas muitas vezes nós só enxergaremos Jesus, ou as pessoas enxergariam Jesus através de mim, de você ou de outro. Não tem outra solução. Sabe? Jesus poderia pregar pessoalmente. Todo mundo ia ser convertido. Hoje seria convertido. Imagina se Jesus aparecesse hoje, irmãos, no céu, cheio de anjo e glória, e falasse assim: a partir de hoje, eu vou mostrar para vocês quem eu fui no passado, e eu sou o mesmo que veio e que criou todo esse universo. E eu vou dar um tempo para vocês acreditarem em mim e me aceitarem. Você acha que quem quer ser louco de não acreditar? Quem quer ser louco? A única forma das pessoas reconhecerem Jesus hoje, irmãos, a única forma é através de mim e de você. Nem a Bíblia pode mostrar Jesus sozinha para as pessoas, irmãos. A Bíblia pode mostrar o caminho, mostrar uma direção, mas depois ou Jesus miraculosamente se apresenta para essa pessoa, ou outra pessoa, ela é um imitador de Jesus para ela e ela reconhece Jesus. Eu não estou dizendo aqui limitando o poder de Deus, não. Eu acredito que Jesus pode aparecer em sonhos para as pessoas, mas aí já é uma coisa sobrenatural. E você acha que todos vão ser convencidos sobrenaturalmente? Não vai. No lugar que precisa acontecer isso, Deus vai fazer acontecer isso. Talvez dentro da janela 1040, há milhares de situações desse tipo que nós nem sabemos. Um lugar que ninguém pode ler a Bíblia. Se for pego com a Bíblia, é apedrejado, queimado em praça pública. Como é que uma pessoa dessa conhece Jesus? Se não for de uma forma miraculosa. Agora, nós precisamos de sobrenaturalidade, do sobrenatural para evangelizar? Nós não precisamos disso daí. As pessoas, elas vão reconhecer Jesus através de mim e de você. E se não for dessa forma,
Então não adianta eu estar aqui dentro da igreja. Não adianta eu vestir um terno, uma gravata, se posicionar aqui de bom menino, bom cristão, de ancião. Olha, melhor curtir esse mundo e viver esse mundo. Eu estou equivocado, né? Mas se nós temos que vestir, irmãos, a camisa da compaixão e a camisa da graça de Deus, para que a graça de Deus ela seja ampliada, ela seja contagiante. Tem uma história de um médico de Curitiba, adventista sétimo dia, e ele tinha uma vizinha ateia, sabe? Murmurante, ateia e fase final de câncer. Ele começou... Aquela mulher estava completamente abandonada, idosa já. Não tinha filhos, não tinha ninguém. E ele começou a cuidar daquela mulher. Ele começou a aliviar o sofrimento daquela mulher. E aquela mulher dizia o seguinte: olha, eu estou começando a acreditar que Deus existe. Começando a acreditar. E no dia da sua morte, ela falou para esse médico ler o Salmo 23 para ela. Olha que interessante. Não foi o sermão, mas foi a compaixão que abriu o seu coração. É impressionante, né? Não sei quanto tempo esse médico cuidou dessa senhora, mas eu sei o resultado. Ela morreu salva. Amém, né? E em Testemunhos Seletos diz o seguinte, volume 3, página 328. A missão começa quando vê o sofrimento com os olhos de Jesus e responde com atos de amor. A religião pura e imaculada não consiste em altos sentimentos, em bater no peito e dizer como eu sou bom, como eu faço coisas, mas em fazer constantemente atos de bondade. Essa palavra também, que constantemente, é uma palavra que todo mundo conhece, não precisa dar nenhuma explicação sobre isso. Constantemente quer dizer, a todo momento que você puder. Tem uma oportunidade? Pratique. Tem uma oportunidade? Faça. E todo mundo sabe que criar um hábito leva 6 semanas. Mas perder esse hábito leva uma vida inteira. Por que nós não podemos criar o hábito de constantemente fazer atos de bondade? Para que vire um hábito na nossa vida. Né? Ali estava falando na Escola Sabatina também hoje, falando assim, nós somos maus, nós lutamos contra a nossa natureza para estarmos aqui muitas vezes. Principalmente quando você é novo na fé. Mas depois de uma certa idade, de um amadurecimento da fé, aquilo vai fazendo parte da nossa vida e a gente vai tendo prazer em vir à casa de Deus, a gente vai tendo prazer, sabe, de fazer a vontade de Deus e alegria de praticar bondade. Nós passamos a ter alegria de fazer as pessoas felizes. Nós vamos ter prazer de ver um sorriso onde não havia sorriso. De ver uma esperança onde não havia esperança. No começo, a gente luta contra a gente. Luta mesmo, irmãos. Mas depois vai criando o quê? Um prazer tão grande. Que se a gente não vem à igreja, a gente passa mal. A gente fica mal, porque dia não está legal. E eu não estou falando de vir na igreja no sábado, não, irmãos. Só no sábado, não. Estou falando de todo um sistema, toda uma vida de adoração a Deus. A igreja levanta um propósito. E olha, eu vou deixar bem claro aqui que o propósito, para quem está assistindo aqui, não é ficar rico. Não é dessa forma. Quando a igreja levanta um propósito de fazer o bem para a nossa comunidade, e você percebe que você ficou de fora, porque você fez outra coisa no lugar, ou foi para outro lugar, senão aquele que você deveria ter ido, dá um sentimento. Por que eu não fui? Por que eu não estive lá? Era tão fácil eu ter ido. Isso é um sinal de que você está amadurecendo, que você está refletindo, e as coisas começam a mudar.
Sabe, Jesus espera que cada um de nós tenhamos esse sentimento de mudança. Se eu não faço, se eu não vou, que eu passe a ir. Se eu não transpareço a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa esperança, que eu passe a fazer isso. Se as pessoas não veem Jesus em mim, que as pessoas passem a ver. Se eu não ajudo as pessoas, ou se eu discrimino, ou se eu seleciono as pessoas que eu quero ajudar, que eu passe a agir diferente. Que eu passe a olhar com os olhos de Cristo. A Bíblia diz assim, que Jesus ia e as pessoas vinham. E ele não deixava ninguém de fora. Lembra quando Jesus passou para o outro lado do mar? Foi pregado aqui esses dias passados. E as multidões vinham e colocavam todo tipo de pessoas e situação aos pés de Jesus. E ele alegremente as curava. Então, irmãos, antes de falar de Jesus, nós temos que aliviar o problema que as pessoas tenham dentro das nossas condições. Mas com a intencionalidade de depois, com amor, mostrar esse Jesus para elas. E mostrar também quem éramos e quem somos hoje. Todos nós éramos ovelhas desgarradas. Então, passar na Bíblia assim? Desamparados, desgarrados, alguns homicidas, parricidas, murmuradores, caluniadores, cheios de si. Todos nós fomos um tipo de pessoa ou outro tipo assim. O importante é que Jesus está transformando a sua vida. E até o dia que Jesus voltar, irmãos, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai estar lutando contra o seu eu e o Espírito Santo te capacitando. Mas no dia, até o dia que voltar e Jesus não abrir piscar de olho, você vai ter um corpo glorificado. Até aquele dia é uma luta. Mas quem permanecer naquele dia vai ter a coroa da vida eterna. Quem permanecer naquele dia vai subir para os céus. Sabe? Mas Jesus vai perguntar. Ele vai perguntar. Onde estão os filhos que te dei? Para a mãe e para o pai. Mas ele vai perguntar para mim e para você também. Onde estão as pessoas que eu enviei até você? Para que você pudesse me mostrar. Oi? Onde estão os pequeninos que eu enviei para você? Você era responsável por cada um deles. E aquele dia que alguém bateu na porta da sua casa e você olhou ele de baixo em cima, isso eu falo por mim mesmo, meus irmãos. Quantas vezes já fiz isso no passado? Sabe? Resistência. O ser humano é mau. Resistência ao Espírito Santo. Sabe? Quando bateram na porta da tua casa e você falou assim, não tem nada para te dar. Vem outro dia. Agora eu não posso, agora estou saindo. Agora eu vou ter um compromisso. A gente tem que lutar contra essas coisas. Ser transformado a cada dia mais. E eu vou terminar dizendo o seguinte. A fé que se move, ela cuida e proclama. A fé que se move, cuida e proclama. Mateus 9, versículo 35. Eu vou ler para vocês aqui. Jesus percorria a fé que se move. Todas as cidades e aldeias do ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. A fé se move, ela cuida. E ela proclama, pregando e ensinando. Curando. Cuidado. Ela cuida também. É que está invertido com, deveria ser assim, A fé que se move, proclama e cuida. Jesus, ele percorria, pregava e curava todo tipo de doença e enfermidade de qualquer pessoa. Irmãos, fica aqui
Meu desejo, minha oração, para que, em primeiro lugar, sirva para mim. E serviu para mim mesmo essa mensagem. Mas que nós continuemos assim. Para que nós não percamos o céu. Como comecei no comecinho hoje. Quem sabe, como seria bom Jesus voltasse nos próximos anos pela frente aqui. Nós não passaríamos mais por isso, né? O que tiver de acontecer, que aconteça. Logo, não devemos estar preocupados. Vamos perder direitos. Não podemos comprar nem vender. Irmãos, enquanto Jesus não volta, temos pouco tempo para fazer tudo isso que foi falado aqui. Temos pouco tempo para pregar esse evangelho maravilhoso que tem feito com que eu e você tenhamos nos transformado cada dia mais em pessoas melhores. Certo? Não sou melhor que ninguém, nem você é melhor que ninguém. Mas todo mundo aqui tem avançado e tem prosperado tanto financeiramente, quanto pessoalmente, como pessoa, psicologicamente. Né? Deus cura as emoções, Ele nos faz novas criaturas, com novos pensamentos, com novas vontades e com novas perspectivas também. Meu desejo e minha oração a todos. Deus abençoe a todos nós. Amém.